Esta videoaula é parte do curso de Processamento de Materiais Cerâmicos e foi preparada pelo professor Anselmo Ortega Boschi, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. O tema desta aula é tentar identificar as principais variáveis que afetam a evolução da microestrutura de materiais monofásicos policristalinos. Pensando em termos do processo de fabricação de materiais cerâmicos, ele, via de regra, é constituído de 3 etapas. Ele começa com um pó, depois nós temos o compacto verde e aí nós temos o corpo sinterizado. Essas 3 etapas, entretanto, cada uma delas é transformada na etapa seguinte por uma operação que nós chamamos de transformação. A operação que transforma o pó em um compacto verde é a chamada conformação. A operação que transforma o compacto verde no corpo sinterizado é a operação de queima. Essas duas operações, tanto a conformação quanto a queima, são chamadas de operações de transformação. Pensando em termos de controle do processo de fabricação, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando consideramos que um processo é constituído de várias etapas e que levam às características do produto final é que nós temos que entender o que acontece em cada etapa do processo de fabricação. Portanto, entretanto, além disso, nós temos que entender como cada uma dessas etapas afeta as posteriores e é afetada pelas anteriores. Sem essa compreensão dessa inter-relação entre o que acontece em cada uma das etapas do processo de fabricação, é muito pouco provável que nós consigamos manter sob controle as características do produto final. Pensando então em termos do processo de fabricação, o objeto nosso nesta aula específica é a queima. E o corpo sinterizado, para que ele possa ter as propriedades desejadas, deve ter as fases e a microestrutura desejada para assegurar as características e as propriedades do produto final. Para que a gente consiga alcançar isso, então, é importante controlar cada uma das etapas do processo de fabricação, assim como a inter-relação entre elas. Para que a gente possa entender essa inter-relação melhor, é importante nós começarmos do final, ou seja, entendermos como é que o compacto verde se transforma no corpo sinterizado, ou seja, na microestrutura do corpo sinterizado, durante a etapa da queima. Tanto as características do compacto verde quanto as condições de queima vão afetar essa transformação. Por outro lado, as características do compacto verde vão ser uma consequência das características do pó e da forma como o processo de conformação colocou juntas essas partículas para dar origem ao compacto verde. O compacto verde, então, é um conjunto de partículas justapostas que tem o pré-formato da peça que nós gostaríamos de fabricar. Bom, dentro desse aspecto que é o objeto desta aula particularmente, pensando em termos de microestrutura de um material monofásico policristalino, ela pode ser caracterizada de uma forma geral pelo tamanho médio dos grãos e pela porosidade. Então, quais são as principais características que afetam essas duas características da microestrutura final? Começando pelo pó, o diâmetro médio, ou seja, o diâmetro médio das partículas que constituem o pó e a distribuição de tamanho das partículas são muito importantes porque elas vão afetar pelo diâmetro médio qual é a energia superficial livre para ser consumida durante o processo de sinterização. E como nós já vimos, essa é a energia motriz para o processo de sinterização. A distribuição de tamanho de partículas, por sua vez, vai afetar pesadamente tanto as características do compacto a verde quanto a tendência ao crescimento de grão no primeiro estágio da sinterização, na primeira etapa da sinterização. Portanto, é fundamental entender como essas características vão afetar a evolução da microestrutura durante o processo de sinterização. As características do compacto verde que devem ser observadas são, primeiro, a densidade. Por que a densidade? Porque a densidade vai determinar qual é o volume de poros que entra dentro do forno no compacto verde. Então,
Então, quanto menor for a densidade, maior é o volume de poros. Se a porosidade do produto final já está determinada, tá? Quanto menor for o volume de poros que vai entrar, ou seja, maior for a densidade do compacto verde, menor é o volume de poros que tem que ser eliminado durante o processo de sinterização. Além disso, a uniformidade, tanto sobre o ponto de vista químico como físico, são fundamentais nas características do compacto verde, porque se nós tivermos uma variação de densidade de uma região para outra dentro do compacto verde, as transformações que levam à evolução da microestrutura vão ocorrer a taxas diferentes em diferentes partes do volume do compacto verde. Então, essa evolução diferente de uma etapa, de uma região para outra, vai criar tensões diferenciais e que pode causar muito problema no controle da microestrutura do produto final. Por último, as condições de queima. As condições de queima normalmente são representadas pela máxima temperatura de queima e pelo tempo. Tá? Então, essa curva, que é chamada curva de queima, é que vai determinar qual é o tratamento térmico a que a peça ou compacto verde que entra no forno vai ser submetido durante a operação de queima. Aqui é que, como se fosse uma fotografia, o filme vai ser revelado. Então, tudo o que depende das características do pó e das características do compacto verde, até esse momento, não são determinadas como variáveis que afetam as características, porque o produto não existe. O produto vai passar a existir durante a operação de queima. Então, é como se a operação de queima revelasse a fotografia cujo cenário foi estabelecido tanto pelas características do pó como pelas características do compacto verde. Pensando então na queima mais especificamente, é a competição entre o crescimento de grão e a densificação que vai levar à microestrutura final desse material. O crescimento de grão vai determinar qual é o tamanho dos grãos no produto final e a densificação vai determinar qual é a porosidade do produto final. Sob essa ótica, então, olhando o crescimento de grão, o que vai afetar o crescimento de grão é, primeiro, a curvatura das interfaces. Tá? Então, essa curvatura das interfaces, no primeiro estágio da sinterização, vai ser dada pela distribuição do tamanho de partículas. Então, quanto maior for mais ampla for a distribuição do tamanho de partículas, ou seja, maior é a diferença entre as menores e as maiores partículas, maior vai ser a curvatura do contorno de grão que vai se formar logo no primeiro estágio da sinterização. E, portanto, maior é a tendência ao crescimento de grão no primeiro estágio da sinterização. Entretanto, esse é o efeito no primeiro estágio. No segundo e terceiro estágio da sinterização, essa curvatura já é a curvatura da interface sólido-sólido. Uma outra característica que vai determinar o crescimento de grão, a taxa de crescimento de grão, é a presença de poros ou inclusões no contorno de grão. Esses poros ou inclusões fazem parte do contorno de grão e, como parte do contorno de grão, eles atrasam o movimento do contorno de grão. E como nós já vimos, o crescimento de grão vai depender da velocidade da movimentação do contorno de grão e o tempo pelo qual esse contorno esteve se mexendo. Então, qualquer coisa que atrapalhe o movimento do contorno de grão, que seria o caso dos poros ou inclusões que estão contidos no contorno de grão, vão diminuir e vão deixar essa energia superficial para ser consumida pelo processo de densificação e consumindo menos dessa energia. Se o crescimento de grão for segurado pelos poros que estão como parte do contorno de grão, o tamanho de grão do produto final vai ser menor. Se, por outro lado, o crescimento de grão ocorrer a taxas elevadas porque não houve nada para segurar esse movimento ou o contorno de grão soltou, se libertou dos poros, largou os poros para trás e passou a se movimentar a uma velocidade muito maior, então o crescimento de grão vai ser maior e vai afetar as propriedades do material. Por outro lado, a densificação é uma característica que vai depender da difusividade, ou seja, da movimentação dos íons que estão presentes dentro do nosso sólido. Essa difusividade para um determinado cenário, para um determinado tipo de átomo em uma determinada estrutura, tá, vai depender muito fortemente da temperatura. Portanto, para um determinado cenário,
a uma determinada temperatura, já está estabelecida qual é a velocidade com que os íons vão se movimentar e com que a densidade vai aumentando, porque o volume de poros vai diminuindo. Por outro lado, para que isso ocorra, os poros precisam estar no contorno. Se os poros forem abandonados pelo contorno, a densificação para imediatamente. Portanto, é esse controle entre a competição entre o crescimento de grão e a densificação que vão determinar o que acontece com a microestrutura do produto final. Entretanto, como nós percebemos, essa competição ela já vem em parte estabelecida pelas características do pó e pelas características do compacto verde.